Boa noite, igreja, graças e paz. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27. A palavra de Deus nos diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e o seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma noite estamos aqui em Tua presença para Te servir, Te honrar, Te louvar e agradecer o Teu nome. Pai, me concede que o Teu Santo Espírito me guie na Tua palavra, na pregação, na ministração da Tua palavra, que é o que nós podemos fazer, Pai. Nada sabemos, mas o Teu Santo Espírito nos lembra, nos dá discernimento, nos dá o caminho que podemos seguir na Tua palavra, Senhor. Eu já oro e Te agradeço em nome do Teu Filho amado. Amém. Então, meus irmãos, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse homem é o Criador, né? Porque vemos aqui a palavra dizendo que os seus discípulos se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até o mar lhe obedece? A tempestade em nossas vidas vem de vários jeitos, né? Em vários momentos, qualquer momento dessa vida. E tempestade, o que é tempestade? Tempestade é aquilo que te traz medo, insegurança, algo desesperador. Mas é aí que a gente se apega a Deus, né? É aí que nós devemos, né? Não só no momento de tempestade, mas em todo momento de nossas vidas, a gente temos que buscar, né? Buscar a face de Deus, buscar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tudo pode, ao Senhor dos Exércitos. Eu confesso que em meio a tempestades, né, em minha vida, eu em alguns momentos senti muito fraco e a presença de Deus me fez forte, não é? A presença de Deus é o essencial para nossas vidas, né? Nós podemos sentir a presença de Deus quando a gente busca. Eu sei que em meio à tempestade há pessoas, né, que se perdem, ficam pelo caminho, mas a gente que somos cristãos sabemos da verdade, e a verdade é Cristo, e a verdade é a Sua palavra,
e a verdade é tudo aquilo que está escrito na sua palavra. Digo também que, mesmo que essa fé seja pequena, clame a Deus, e Ele vai acalmar a tempestade, né? Mesmo com Jesus no barco, aqueles discípulos tiveram medo, né? Muitas vezes a gente duvida, né? Muitas vezes, em meio à tempestade, a gente sai duvidando, até murmura. Mas aqui quero dizer aos meus irmãos que não temeis, que Jesus está no barco. Amém. E quando Ele está no barco, a providência vem. Pode ser qualquer tipo de tempestade, seja doença, seja família, seja a parte financeira, mas temos que ter fé. Temos que ter fé em Deus, temos que ter fé no Criador, não é? Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, também nos ensina, né? Nos mostra, né, quanto Deus é maravilhoso para com a gente. Quanto Deus, quando a gente está já, não é? Porque Deus nos dá um fardo que a gente possa carregar. Quando a gente não pode carregar mais, Deus chega com a sua providência, não é? Em meio ao deserto, Ele chega na hora certa. Às vezes a gente ora, e às vezes a gente não vê nem uma luz no final do túnel, mas Deus está lá trabalhando em silêncio e chega na hora certa com providência. E aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz também: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui a gente vê o grande poder de Deus, né? Porque a gente sabe a proporção que é o mar, que é uma tempestade, né? E o grande poder do Criador, que Ele que fez os céus e a terra e os mares, chega com a simples palavra, com um simples gesto, talvez, e manda o vento e o mar se acalmar. Se Deus tem poder para fazer isso, meus irmãos, imagina um pequeno problema que nós temos, né? No dia a dia, às vezes a gente se preocupamos, mas temos que saber que Jesus está no barco. Ele nunca vai deixar
a gente afundar, não é? E sabemos que Deus tem um propósito em cada vida, não é? Porque Ele nos amou de tal maneira que é um amor incondicional, né? Deus não deixa ninguém à toa. Assim, a gente, quem crê, né? Quem crê em Deus, quem crê na palavra de Deus, Deus, né, com seu infinito amor, não vai nos abandonar nunca, né? A fé em Cristo é o que nós devemos ter na pior das piores situações de nossa vida. E é ali que a gente temos que ter a intimidade, não é? A gente tem que estar voltado para Deus, ter intimidade com Deus. E aí a gente vai ver que Deus vai nos proporcionar a bênção. E sabemos que Deus nos fortalece, né? Sabemos que Deus nos inspira, que Deus é dono do ouro e da prata, né? Já digo, na parte financeira, às vezes a gente está com dívidas acumuladas, mas a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente não vê solução. Mas Deus, o Senhor dos Senhores, o Deus que fez os céus e a terra, o Senhor dos exércitos, Ele chega assim com a providência, não é? A gente vê também aqui em Mateus 14, versículo 28 e capítulo 28 ao 31, Mateus 28, capítulo 14, versículo 28 ao 31. A gente também vê aqui como Deus, né, fez. Vamos ler aqui. Aliás, 27 ao... do 27 ao 31. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não é? Aí a gente vê que Jesus manda, né? Às vezes a gente, nossa fé é tão pouca que não acredita que Deus vai fazer a bênção, né? Que Deus vai resolver nossos problemas. E aqui essa passagem aqui é muito bonita, né? Que Pedro duvidou quando sentiu o vento ao contrário. A gente até hoje, né? Eu particularmente, quando a gente sente o vento forte, né, a gente desanima, mas Deus, né, Deus está com a gente todo o tempo e o tempo todo. E assim que aconteceu com Pedro. Pedro, ao meio da tempestade, do vento revolto,
do mar revolto, do vento ao contrário, do vento forte, assim que às vezes em nossas vidas, né, nos sentimos fracos, né, sem perspectiva de vida, mas Deus chega sempre na hora certa. Ele é o provedor de tudo, não é? Glória a Deus. E é isso, meus irmãos. Está aqui a minha mensagem. E lembre-se que Deus está no barco.